Olá para você que está ouvindo a primeira edição do podcast do SEMAAD. Nesse ano de 2023 estamos com uma novidade para você, né? Um podcast do nosso seminário de adolescentes da Assembleia de Deus Campo da Cidade Nova, na pessoa do nosso presidente, o pastor Jaime Pires, e todo o seu colegiado de pastores ali que o auxiliam nesse trabalho. Nós queremos fazer menção também nesse momento do nosso diretor do Departamento de Adolescentes, o ADECIM, o nosso diácono Joás Rodrigues. Muito obrigado pela oportunidade. E nessa tarde que nós estamos gravando esse podcast, queremos também agradecer ao nosso pastor Norberto Patrocínio, nosso líder de missões do campo da Cidade Nova. E nós estamos aqui diretamente do Centro de Missões Jerusalém, gravando este podcast, gravando esse conteúdo maravilhoso. Nós estaremos aqui apresentando a primeira apostila do SEMAAD 2023, que tem por tema Deus e Eu, né? Não sei se já dá para colocar aí na tela a nossa apostila de número 1, Deus e Eu. E para comentar essa apostila, estamos aqui, eu, Wesley Tavares, né? Também um trabalhador desse departamento maravilhoso de adolescentes. Nós estamos aqui juntamente com a Alícia. Vou deixar ela se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Alícia Jamile. Eu sou da congregação Pedra Angular e me convidaram aqui para auxiliar-lhes com esta nova missão, falar sobre o SEMAAD. E já começa de uma forma maravilhosa, né? Com o tema Deus e Eu. Então, por este momento, eu deixo nas mãos do nosso irmão Wesley. Eu não sou muito acostumada com essas coisas, mas como vocês podem ver, ele já é bem acostumado, né? Todos estamos aprendendo hoje, né? Estamos aqui nesse trabalho fantástico, né? E eu espero que você, adolescente, que ouça esse podcast, você possa aprender muito. Nós vamos estar agora entrando no conteúdo da lição, a lição de número 1, Deus e Eu. A introdução fala sobre a pessoa de Deus. Nós temos aqui um texto áureo da nossa apostila, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16 a 19. Você pode ler, Alícia, o texto áureo da Sim, com lição, da certeza. apostila? O nosso texto áureo que se encontra em 1 João, capítulo 4, 16 ao 19, diz assim: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que texto maravilhoso, né, da Bíblia Sagrada, João, apóstolo do amor, né? Ele vai falar sobre Deus e ele vai quebrar vários conceitos, né, que muita gente tem sobre Deus. Sim, com Pensa certeza. num Deus carrasco, num Deus tirano, num Deus que pune apenas, que castiga, né? Que se você sair da linha é raios e trovões. E ele vai falar de um Deus de amor, né? De Não é verdade, amor, Alice? é verdade. É interessante que certa vez eu ouvi uma pessoa comentar, uma pessoa que eu acompanho na internet, que ela diz que normalmente algumas pessoas têm problemas com essa figura de Deus justamente por terem tido problemas com a sua figura paterna. Então, por exemplo, se é um pai muito autoritário, muito rígido, normalmente esta pessoa, ela encara Deus dessa mesma forma. Então é muito interessante, mas João vem aqui e fala sobre o amor de Deus, quebrando totalmente esses conceitos que são formados na nossa mente ao longo da infância, ao longo da adolescência. E é interessante que Deus na Bíblia muitas vezes é mencionado como um pai, né? Um pai amoroso, né? Um pai bondoso, misericordioso. E João, com o seu conhecimento maravilhoso, ele veio nos quebrar esses estigmas, Sim, né? Se com você, certeza. adolescente, talvez tenha esse estigma, essa visão de Deus, né? Que você possa quebrar ouvindo essa lição, que você possa enxergar Deus de uma nova perspectiva. Eu creio que esse é o principal desejo da apostila, o principal propósito dessa apostila é fazer a pessoa enxergar o Deus que a Bíblia revela. Com certeza.
porque a princípio você olha ali a linguagem não verbal da lição, a imagem inicial, uma pessoa abraçando Jesus de joelhos. E é exatamente isso. O que nós queremos é que você, adolescente, tenha essa nova perspectiva de que você pode abraçá-lo, de que você pode se ajoelhar perante ele, que você pode contar com ele. Porque eu gosto muito, Wesley, confesso, de falar com adolescentes. Eu passei pela adolescência, obviamente estou com 19 anos, e eu entendo que a adolescência é uma fase complicada. Então, é muito comum adolescentes terem uma visão totalmente contrária de Deus, seja por influências familiares, seja até mesmo por influência de uma igreja que não preserva tanto a autoridade bíblica. Então, essa primeira lição do SEMAD, ela é maravilhosa para servir como base para as demais lições. E eu espero que vocês possam aprender grandemente com ela. Muito obrigado, Alícia. Você falou de autoridade bíblica, né? A nossa apostila do SEMAD, ela tem menção a pensamentos de teólogos, escritores, a pesquisas científicas, mas ela está extremamente pautada na Bíblia, né? Há muitas referências a versículos bíblicos. E aqui no tópico 2, que vai falar que Deus ele é o princípio e o fim, é interessante que há uma menção como a ideia de Deus, ela no início da história da humanidade, ela foi deturpada, né? Ou seja, ao invés de você ter aquele Deus único, verdadeiro, que não há outro além dele, as pessoas começaram a deturpar a ideia da divindade, criar vários deuses, um Deus para cada coisa. E agora a gente vê exatamente um outro extremo, que é a destruição da ideia de Deus, tentando eliminar o conceito de Deus da sociedade. É o que a gente vê em muitos pensadores hoje. Na verdade, isso também nos faz entender uma coisa. Eu digo que o maior problema de nós, seres humanos, é o ego. Você pode perceber que, no início, a serpente ela tocou justamente nisso, no ego de Eva. Olha, se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. Você certamente não morrerá. Você terá a ciência do bem e do mal. Mas é interessante pensar nisso, porque o que aconteceu com Eva e Adão e Eva logo após isso foi muito pior do que a morte. Foi a quebra da intimidade com Deus. Então, nós seres humanos, nós temos essa mania. Somos muito... Quando tocam no nosso ego, a gente tem que resistir. A gente tem que resistir, porque esse é o problema de nós, seres humanos. Desde o início, você pode notar até hoje, vários cientistas e filósofos, eles simplesmente não aceitam o fato de que há algo bem maior que eles. O ser humano, ele é muito resistente a essa ideia. Ele não aceita que ele não tenha ciência de tudo ou domínio sobre tudo. O ego humano é muito complicado de se lidar. Então, muito das visões de Deus, elas envolvem a questão do ego do ser humano, né? Então, Sim. Eu não quero que exista Deus, porque se existir, eu preciso me submeter a Ele. Seria algo dessa forma, né? E à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais de Deus na Bíblia, a gente vai vendo também revelada a vontade de Deus. E aí que a gente começa a ver que muitas vezes estamos fora daquilo que Deus requer de nós. Sim. E aí começa a pesar. E na nossa mente, você mencionou Adão e Eva. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus e também quiseram ser como Deus, mas não de fato como Deus é, da forma que eles queriam, né? Então, muitas vezes a gente começa na nossa mente a criar um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus bíblico, adorar um Deus falso, um ídolo, né? Que se acomoda à nossa vontade, aos nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, o que a gente não quer, ao invés de se acomodar à vontade de Deus. Isso é muito comum hoje em dia, né, Wesley? Tá difícil pregar para algumas pessoas. Elas, não, eu já tenho Deus. Mas elas querem adaptar as vontades de Deus, quando a ideia é você se submeter a Ele, ser servo dEle. Não Ele ser nosso servo e submeter aos nossos caprichos. Mas aí você imaginar que haja um Deus,
na cabeça de muitos, pode parecer apenas algo que você vê apenas na Bíblia. Mas a apostila do SEMAD, ela vai fazer menção a uma coisa muito interessante, que é o design inteligente, a teoria do design inteligente. O que essa teoria diz? Que você, olhando para a natureza, olhando para os seres vivos, né, a grandeza do universo, as forças naturais, você enxerga ali um design, ou seja, que aquilo ali foi planejado por alguém. Então, a ideia de Deus, ela não é simplesmente algo que a Bíblia joga para você e pronto, mas no seu dia a dia, na sua vida, você olhando ao seu redor, você pode perceber que tudo isso faz parte de algum planejamento, de algum propósito. Com certeza. Inclusive, uma das citações de Isaac Newton, né? O pai da teoria da gravidade. Ele diz que a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Então, esse foi um dos cientistas, né? Os pensadores que finalmente se submeteu à ideia de que realmente existe Deus. Hoje em dia se cria essa guerra, né? Como se a ciência e Deus se excluíssem. Você não pudesse conciliar uma coisa com a outra. De fato, muito na ciência moderna tenta colocar Deus de fora. Sim. Mas na história da ciência, se nós analisarmos, muitos dos cientistas, eles criam em Deus. E até hoje, muitos também mantêm a sua crença em Deus. Né? Nós precisamos enxergar todos os ângulos vamos dizer assim, desse conflito que acontece, para que a gente possa se posicionar da maneira correta, da maneira bíblica. E aqui também na apostila, no tópico 3, vai falar sobre façamos a nossa imagem e semelhança. É a frase de Deus lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, que quando Deus criou o homem, ele já tinha criado tudo, mas o que nós vemos na Bíblia é que a criação do homem foi uma criação diferenciada, não é verdade, Anice? Completamente diferenciada, né? A nossa lição, ela retrata, segundo estudiosos, que a criação se deu em 3 fases: a separação, a ornamentação e a coroação. Deus separou tudo, ornamentou tudo e, no final, a bela obra-prima, o ser humano. E foi completamente diferente, porque Deus, ele soprou o espírito da vida no ser humano. Então, imagina só o privilégio. Isso não é algo para nós ficarmos com nosso orgulho lá em cima. Meu Deus, eu fui o único, entendeu? A receber o sopro da vida. Nós somos a única espécie. Não. Isso é para entendermos cada vez mais que é um privilégio. É apenas um privilégio. E que isso nos conecta cada vez mais a Deus. Porque se Ele nos criou, se somos obra-prima dele, logo, eu imagino que deve ser muito triste uma criatura não reconhecer o seu Criador. Você imaginar que, especialmente o ser humano, a Bíblia relata que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mais do que um privilégio, também implica numa responsabilidade. Com certeza. De que nós recebemos aqui a responsabilidade de certa forma, representar a Deus nesse mundo. E pelo pecado de Adão e Eva, nós vemos que falhamos nisso, né? Muitas vezes, ao invés de representar o Deus de amor, o Deus de misericórdia que a Bíblia revela, nós estamos representando um falso Deus. Um Deus que odeia, um Deus que ataca, um Deus que destrói. E aí que muita gente, você falou no início, de muita gente se decepcionar com Deus por ter, às vezes, um pai autoritário, né? Um pai ausente, justamente decorrente do pecado que há no mundo, que nos faz refletir não a imagem de Deus verdadeira, mas uma imagem distorcida. Distorcida, completamente. E esse tópico aqui é basicamente isso. Explica sobre a questão de sermos semelhança de Deus, né? E talvez seja por isso que Satanás nos odeia tanto. Satanás combate contra as nossas vidas, né? Ele enxerga em nós algo que
Tem gente que fala, Satanás está enfurecido, mas quando é que ele está alegre, né? Ele está sempre com raiva, está sempre enfurecido. Mas ele enxerga em nós essa imagem, essa semelhança, e ele busca destruir, né? Não apenas destruir, mas distorcer. Distorcer. Quando a serpente fala com Eva, nada mais do que ela faz é pegar as palavras de Deus e distorcer, né? Ela chega com... Foi assim que Deus disse? Pera lá, eu acho que você entendeu errado. Não era bem assim que Deus queria dizer. E aí distorce na mente de Eva e faz com que ela acabe cedendo à tentação. Aqui na lição fala sobre a identificação biométrica, né? Sim. Você já olhou para o seu dedo aí, para o seu polegar, você vai ver uma identificação digital aí, que ela é única. Cada um de nós tem uma digital diferente do outro. Então isso aí, a apostila vai trazer como uma forma de mostrar como cada um de nós é único. Não é porque somos criação de Deus e nós somos muitos, que Deus ele não se relaciona com a gente como se... com particularidade, né? Deus ele tem um particular com cada pessoa, ele tem um plano, um propósito, um projeto. Com certeza. E essa identificação biométrica é muito interessante, que não se trata apenas da digital, mas até o comportamento da pessoa. Cada ser humano tem uma forma de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de andar. Então, pensa só, mais de 8 bilhões, estou atualizada? Mais de 8 bilhões. 8 bilhões. Pessoas no mundo. Olha, gente, pelo amor de Deus. E crescendo. Cada vez mais, mas ninguém é similar, entendeu? Completamente. Até gêmeos. Eu já conheci gêmeos que, sabe, iguaizinhos, mas comportamentos diferentes, maneiras de falar completamente diferentes. Então, isso mostra cada vez mais que, como você disse, Deus nos trata nas nossas particularidades. E você falou dos gêmeos, né? A Bíblia ela menciona gêmeos, né? Esaú e Jacó, gêmeos, mas que tiveram destinos e os descendentes dele também tiveram propósitos e projetos totalmente diferentes nas mãos de Deus. Então, assim, às vezes a gente como adolescente se enxerga pequeno, se enxerga apenas mais um, se enxerga ou acha que ninguém nos enxerga. Ah, tinha só mais um adolescente aqui, a minha história vai ser igual a de A, de B, de fulano, eu não vou crescer, eu não vou alcançar meus sonhos, né? Deus não me vê, eu sou só mais uma pessoa, não tenho dons, não tenho talento, só se coloca para baixo, né? Muitas vezes o adolescente se coloca para baixo. A depressão da adolescência, né? Eu tive isso. Ele se acha a pessoa mais sem talento do mundo, ele se acha a pessoa mais sem beleza do mundo, ele se acha a pessoa mais esquecida do mundo, mas saiba de uma coisa, Deus não esquece de você, e Deus tem planos maravilhosos para você, porque, como diz o tópico 4, ele é um pai amoroso. Um pai amoroso. Um pai amoroso, voltando àquele tópico que nós falamos no início, né? Que era justamente o texto áureo da apostila. Deus, ele é pai. Não só no sentido da trindade, né? Que a trindade, Deus, ele é pai, filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, né? Mas Deus, ele é pai no sentido de que ele é acolhedor, no sentido de que ele é provedor, de que ele cuida, como um pai deve cuidar. Ele é o nosso modelo de paternidade. Olha, você tocou na ferida. Deus é o nosso modelo de paternidade. Algumas pessoas, ao ouvir isso, podem ficar muito tocadas. Deus é o nosso modelo de paternidade. Então, essa já é uma palavra que, inclusive, eu gostaria de falar tanto para professores quanto para os alunos que estão nos ouvindo, né? Deus é o nosso modelo de paternidade. Então, como eu disse anteriormente, algumas pessoas encaram Deus de acordo com a vivência delas com os seus pais na infância. Mas como é que eu sei o verdadeiro modelo de paternidade? Olha, tá bem aqui. Tá bem aqui. E é justamente isso que ele quer, que você reconheça isso, porque é através da intimidade que você vai observando essas qualidades, essas características de Deus. E é muito interessante, aqui já adiantando, que inclusive Oséias capítulo 11, versículo 1 ao 4, né, fala justamente este sentimento de Deus, que diz assim:
Quando Israel era meu filho, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, assim, você consegue imaginar qualquer outra figura, digamos assim, divina? Os outros deuses criados, tanto gregos, entre outros. Vocês imaginam esse Deus, esse outro Deus, falando assim, olha, eu me inclinei para alimentá-los. É um amor sem igual, um modelo perfeito, entendeu? É um modelo tão perfeito que a palavra de Deus deixa cada vez mais explícito. Olha, o Senhor, ele tá te esperando, entendeu? Ele não vai lhe chicotear porque você cometeu um pecado. Não, ele te ama ao ponto que ele enviou seu próprio filho para morrer por ti. Olha só que forte. Aí é o maior, é o ápice, né, da demonstração na Bíblia do amor de Deus como Pai, né? De nos amar a ponto de enviar seu próprio filho, né? O filho veio morrer, filho de Deus, Jesus, enviado pelo Pai, né? Que poderia muito bem dizer assim, não, meu filho, eu não vou enviar para morrer por eles, mas ele enviou seu filho e o filho também se humilhou, né? Foi obediente até a cruz e para nos garantir a salvação. Ainda falou assim, olha, eu vou para meu Pai, vou preparar lugar, mas eu não vos deixarei órfãos, né? A apostila termina falando do Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que o Pai e o Filho, ele vem fazer morada em nós. Então Deus, ele não apenas ele deu o seu Filho, mas ele também deu o seu Espírito Santo para habitar conosco. E você, adolescente, que está buscando, né, um relacionamento mais íntimo com Deus, está querendo conhecer a Deus, querendo saber qual é a relação entre Deus e você, Deus e eu, afinal, como é que pode acontecer esse relacionamento? Saiba que através do Espírito Santo, né, derramado sobre as nossas vidas, que habita no nosso coração, esse relacionamento ele vai acontecer pela fé se você crer. Com certeza. Com certeza. Você tem que dar a oportunidade pro Espírito Santo, né? Tem gente que tenta reprimir. De todas as maneiras tenta reprimir o Espírito Santo. Mas quando você deixa ele fluir cada vez mais em sua vida, você percebe que muita coisa vai mudar. Muita coisa de fato muda. E através como diz aqui a nossa lição, através da constância também, você encontra cada vez mais essa intimidade com o Pai, através das leituras bíblicas, através das orações. Em todos esses quesitos, você pode fortalecer cada vez mais a sua intimidade com Deus. E fica o convite para você, né, adolescente, participar do SEMAAD, ouvir esse podcast e refletir no seu relacionamento com Deus, mas refletir com a fé de que você pode ter sim um relacionamento pessoal, particular e íntimo e profundo com Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Ele morar aí com você. E eu quero já agradecer aqui a presença da Alícia Jamile, né, que eu estou conhecendo agora. Fico muito feliz de conhecer mais uma pessoa que tem aí se preparado, se capacitado para estudar e ensinar os adolescentes. Deus abençoe a tua vida, né? Ela está aqui representando a nossa área 8 de congregações aqui do campo da Cidade Nova. Nós somos 8 áreas no campo da Cidade Nova. E para essa primeira aula, para esse primeiro podcast, a área 8 está aqui representada pela Alícia Jamile, pelo nosso irmão Adriano também, lá da congregação Betel. Né, ele também está aqui conosco no estúdio, está intercedendo por nós. Oh, glória! Né, teve um pequeno aí imprevisto por causa dos seus estudos, mas ele estava lá na escola estudando, um bom aluno que ele é, que dá um testemunho maravilhoso. Deus abençoe a vida do Adriano também, lá da congregação Betel, e da Alícia Jamile, da congregação Pedra Angular. Quero agradecer aqui ao Patrick, né, da congregação Deus Tem Poder,
E ao nosso diácono Yuri também, pela sua presença. Que Deus abençoe você. E eu deixo aqui para Alice nos despedir em oração. Opa! Antes de orar, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu gosto de falar, né, que as oportunidades que Deus nos dá não é para nos exibirmos, né? É uma oportunidade de servir ao outro. Então, eu estou feliz em poder servir tanto a área 8, os adolescentes da área 8, ou a qualquer outra pessoa das demais áreas, ou talvez de fora, não sei a quem pode chegar esse podcast, mas eu estou feliz em servir a todos e eu espero, sinceramente, que os adolescentes esse ano e nos próximos anos possam ter cada vez mais vontade, cada vez mais sede de ter intimidade com o nosso Pai. Amém. Que é Deus, o modelo perfeito. Então, posso orar? Pode. Meus queridos, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, muito obrigada porque nós estamos aqui nesta missão, Senhor Jesus Cristo. Nesta missão de levar a Tua palavra, de fazer até mesmo um breve resumo desta apostila, Senhor. Primeiramente, venha abençoar, venha liderar toda essa liderança, Senhor Jesus Cristo, de adolescentes, todos que estão à frente, todos que estão sendo submetidos aos estudos, Pai. Venha abençoar a vida espiritual de cada um, Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar tudo em suas vidas, Senhor. Que cada um deles, que cada um dos adolescentes possam compreender que Tu és, Senhor Jesus Cristo, que Tu és Deus, o modelo perfeito de Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor. Amém e amém.